Você já parou para pensar que a sua casa, ela pode estar espiritualmente aberta para influências malignas? Todo cristão, ele se consagra e se unge ao Senhor. Mas você já parou para pensar o quanto é importante você também consagrar e ungir a sua casa ao Senhor? Declarando que ali nenhum espírito maligno pode entrar, pode habitar. E se você está passando por guerras na sua casa, conflitos, então está na hora de você despertar e discernir que você precisa consagrar e ungir o seu lar, para que você declare que essa casa é de Deus. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, da importância de consagrar e ungir a nossa casa ao Senhor, sobre fechar as portas, os acessos malignos. Vamos também falar sobre a importância de ter cuidado com aquilo que os nossos olhos estão vendo, porque os nossos olhos, ele também libera acessos para o inimigo entrar para dentro da nossa casa. Esse vídeo é um alerta e também é um chamado para que você desperte e santifique a sua casa. Amém? Se você chegou até aqui nesse vídeo, não foi em vão. Fique comigo até o final dele, que Deus vai falar com você poderosamente. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Letícia e eu estou aqui para te trazer uma palavra de Deus, para te dar a direção. E se você já é meu inscrito, glória a Deus pela sua vida, por mais um vídeo você está aqui comigo. Eu sei que Deus vai falar com vocês de alguma maneira, então fica comigo até o final desse vídeo, amém? Hoje o tema é um pouco mais sério, eu quero falar um pouquinho sobre consagrar a nossa casa ao Senhor. Em Josué, no capítulo 24, no verso 15, fala: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma decisão firme de servir ao Senhor e consagrar a sua casa. Isso significa que você está separando o seu lar para que ali o Espírito Santo de Deus reine, para que ali Deus habite. E isso precisa ter dentro da sua casa, amados, jejum, oração. É momento de louvor, momento de leitura da palavra. Isso tudo você está consagrando o seu lar, declarando que essa casa é uma casa de adoração. Ungir a casa também é um ato de fé e santificação. Em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 7 e também no versículo 13, eu vou ler para vocês, fala assim: Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Versículo 13. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 14, também fala sobre o azeite ungido consagrado ao nome do Senhor. Amados, no Antigo Testamento, a unção era um ato físico e eles faziam isso em ato de fé. Tinha um significado espiritual. Quando você unge a sua casa, quando você consagra a sua casa ao Senhor, você está dedicando esse ambiente para que Deus ali reine, para que o Espírito Santo de Deus ali tenha liberdade de acesso. Você está declarando que esse lugar está consagrado ao Senhor e o inimigo não tem acesso, ele não pode agir dentro da sua casa. E isso, amados, não é uma superstição, tá? Isso é fé e também obediência. Você precisa orar e levantar as suas mãos e declarar para o mundo espiritual ouvir que os umbrais da sua porta têm a marca do sangue do Cordeiro, que nessa sua casa tudo está consagrado para o nosso Senhor. Você tem que declarar isso, você consagra com os lábios, você fala: tudo que tem dentro do meu lar eu consagro ao meu Senhor Jesus. Todos os meus móveis, meus objetos, todos eletrônicos, roupas, calçado. E você vai passando de cômodo a cômodo com as mãos levantadas e dizendo: Senhor Jesus, tudo que tem nesse cômodo eu consagro a Ti. E coloca também suas mãos sobre os umbrais da porta e declara que tem a marca do sangue do Cordeiro. Você está declarando que a sua casa é do Senhor Jesus, que você está consagrando tudo para Ele. Então você está dando liberdade de acesso para o Espírito Santo de Deus estar dentro desse lar, amém?
vocês também precisam tomar muito cuidado com o que vocês levam para dentro da sua casa. No Salmo 101, no versículo 3, fala: "Não porei coisa má diante dos meus olhos." Muitas das vezes a gente coloca coisas na nossa televisão e nós estamos liberando o acesso do inimigo para dentro da nossa casa. Então você precisa tomar cuidado com o que você também leva de objeto para dentro da sua casa. Nós precisamos ter discernimento daquilo que nós assistimos. Também precisamos ter discernimento sobre as coisas que entram para dentro da nossa casa. Imagens, coisas às vezes que estão consagradas a alguma entidade, alguma religião. Amuletos também, amados, tem que ter cuidado. São coisas que têm no mundo espiritual ativação maligna. Tem alguma coisa ali que foi consagrada, foi oferecida e você levou para dentro da sua casa. Às vezes alguma visita de pessoas que carregam espíritos malignos. Então, quando você recebe uma visita, você precisa, assim que essa visita sai, orar para dentro da sua casa. Independente se é familiar, se é alguém que você ama, se é alguém de bem, para todas as pessoas você despede com uma bênção. Você ora, pede para o Senhor guardar, proteger, guiar essa pessoa no caminho de volta. E também quando essa pessoa sai da sua casa, é necessário orar dentro da sua casa. Peça para que o Espírito Santo esteja ali, consagra tudo que tem dentro do seu lar ao Senhor, quebra todo tipo de olhar, feitiço, encantamento, declara com os seus lábios, para que a sua casa sempre esteja segura. E também precisa tomar cuidado com aquilo que você põe diante dos seus olhos e às vezes você nem está dentro da sua casa. Coisas que vão despertar pensamentos e desejos impuros, gatilhos na sua mente. Tudo aquilo que você põe diante dos seus olhos, que são impuro, ele também vai liberar acesso para dentro do seu lar. Em Mateus, no capítulo 6, lá no versículo 22, fala que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que os nossos olhos estão assistindo e acompanhando. E também, amados, as pessoas que você às vezes acompanha nas redes sociais. Se a pessoa não tem uma vida na presença de Deus, ela não é uma pessoa que tem os mesmos princípios que você, então não faz muito sentido você acompanhar essas pessoas. Você precisa acompanhar pessoas que vão despertar em você mais sede e vontade da presença de Deus e estar mais em consagração ao Senhor. Você precisa ter esse tipo de pessoas que você acompanha, que vão te edificar. Não pessoas que transmitem aquilo que não faz parte da sua vida, pessoas que não têm a mesma ideologia que você, então é um contraste muito grande e não vale a pena, só vai servir para contaminar seus pensamentos, seus olhos, os desejos, as suas decisões, as suas emoções. Se você vê uma pessoa que vive deprimida, você vai acabar ficando deprimido. Uma pessoa que é muito negativa vai também te gerar negativismo. É uma pessoa que não tem fé, não tem esperança. Você vê como isso influencia? Então é muito importante você tomar muito cuidado com aquilo que os seus olhos estão acessando. E amados, quando você decide que você vai ungir e consagrar o seu lar, as coisas mudam, o ambiente transforma. Amados, o mal, ele sempre vai estar disfarçado em entretenimento. Filmes de bruxaria, filmes de ficção, né? Que você fala, é só ficção, violência, zombaria de Deus. Essas coisas, amados, não são só ficção. Tudo tem por trás deles um ato espiritual. Tudo tem uma consagração e vai mexer com a sua emoção, vai mexer com os seus pensamentos, com a sua estabilidade até emocional. Então você precisa tomar muito cuidado, porque não é só ficção. Tudo tem algo espiritual por trás. Nada é feito assim, sem pensar. Tudo é muito bem planejado. Quando você também assiste ou acompanha coisas que envolvem muita área da sensualidade, tem um espírito por trás disso. Em algum momento, esse espírito, ele tendo acesso nos seus olhos, ele tendo acesso para entrar dentro da sua casa, isso vai gerar, ou sobre você, ou sobre seu familiar que está perto de você, alguma contaminação, alguma ativação, e você está abrindo acesso. Tudo isso tem uma carga espiritual.
tá bom? Então eu preciso trazer isso aqui para vocês entender. Talvez você já entenda, mas você precise colocar em prática. Você hoje precisa discernir se você está passando por guerras demais dentro da sua casa, muita briga, muita contenda, desentendimento extremos, né? Por exemplo, você fala A, a pessoa entende Z. Amados, isso não é normal. Isso daí tem coisa por trás. Às vezes alguma legalidade foi aberta, algum acesso foi dado. Então é bom a gente fazer uma faxina dentro da nossa casa. Tanto de objetos, como palavras liberadas, como coisas que você assiste com seus olhos, ouve. Tudo isso você está dando legalidade para o inimigo. Você está dizendo para ele, pode entrar. Se eu estou consumindo, é porque eu estou autorizando. Não existe esse negócio, eu assisti por curiosidade. Amados, a curiosidade, ele é o acesso. É o acesso direto, é o convite direto para o inimigo entrar. A curiosidade não é uma coisa legal, não é saudável, não vem de Deus. A curiosidade, ela abre acesso. Quero compartilhar com vocês algo bem rapidinho, só para vocês verem o poder de consagrar e ungir a nossa casa. Quando eu comecei a ter esse entendimento desse poder, eu comecei a orar, declarando que dentro do meu quarto, minha sala, minha cozinha, todos os cômodos da minha casa eram consagrados ao meu Senhor Jesus, e colocando a mão e dizendo que sobre os umbrais tinha a marca do sangue do Cordeiro. E aí teve um dia que eu falei assim, não basta orar e consagrar, eu quero ungir a minha casa com óleo ungido. Amados, nesse dia a coisa pegou. Quando eu comecei a passar o óleo ungido, o azeite ungido na minha mão, e eu passei por todos os móveis da minha casa, pela sapateira, passei por todos os lugares, amados, pelos umbrais da porta, eu passei no meu guarda-roupa e disse que todas as roupas que estavam ali eram do Senhor, tudo, amados, tudo. Nesse dia, eu também passei a mão no CPU, no nosso computador, e consagrei e disse que era ungido do Senhor, que eu ungi aquele aparelho para o meu Senhor, que eu tinha comprado ele para gerar conteúdos para glorificar o nome do Senhor. Amados, de repente, no dia seguinte, o computador parou de funcionar. Eu estava com ele ligado, normal, mexendo, produzindo, de repente ele desligou. Eu fiquei muito aflita porque ele era novo, tinha um mês que a gente tinha comprado. Eu fiquei muito triste porque eu falei, poxa vida, será que deu problema? Aí aquilo começou a ficar apertando meu coração e meu esposo estava trabalhando. Quando ele chegou, ele muito curioso foi abrir o CPU. Quando ele abriu, ele viu que dentro do computador tinha uma placa e nessa placa tinha a imagem de um demônio. Amados, que coisa tremenda, olha como é quando você consagra e unge a sua casa. Eu fiz aquele azeite ungido, eu peguei um óleo de cozinha e eu coloquei um cheirinho nele para não ficar com cheiro de cozinha, óleo de cozinha. Eu coloquei um cheirinho nele e fiz uma oração, falei, Senhor, era um óleo. Agora é um azeite ungido. Eu vou consagrar a minha casa, eu vou ungir a minha casa em ato profético de fé. E eu sei que agora isso daqui é um azeite ungido. Amados, uma coisa que parece simples, mas olha o poder. Quando o meu marido tirou aquela peça de dentro do computador, o computador voltou a funcionar. Vocês acreditam nisso? Olha o poder que tem quando você declara e você ora com autoridade. Nós levamos essa peça para a nossa igreja e lá nós entregamos para a liderança espiritual e eles oraram desativando todo espírito maligno que podia ter entrado para dentro da minha casa por conta daquela placa. Eles queimaram, eles deram fim, eles que tomaram a providência do destino final. Mas depois daquilo, meu computador voltou a funcionar. Então, para vocês verem o poder que tem quando você consagra o ambiente onde você vive. Então, isso é muito importante, amém? Quando você orar, peça a Deus para te dar discernimento espiritual. Pergunta para o Espírito Santo de Deus se tem alguma coisa dentro da sua casa que não glorifica ao Senhor. Unge a sua casa, consagra o seu lar e mantém todos os dias louvor, adoração, oração, jejum. E sempre libera palavras proféticas para sua casa, leia a Bíblia. E, amados, é muito importante também as palavras que saem da sua boca. Se você liberou alguma palavra que você sabe que tem poder maligno, desativa.
Peça perdão a Deus, se arrependa e desativa. É necessário declarar no mundo espiritual que você está desativando, que você está arrependido. Peça para o sangue do Senhor Jesus te cobrir sua casa. É muito importante. E se você pedir para o Espírito Santo de Deus discernimento, ele vai te dar. Sabe quando você sente que seu lar está sem paz, não está seguro, quando você está sentindo um incômodo, isso é discernimento espiritual. E se o Espírito Santo está te incomodando, é porque ele te ama. Não basta estar somente você ungido e consagrado ao Senhor. É necessário ungir a nossa casa, fechar as brechas malignas, expulsar todo tipo de espírito maligno que possa ter entrado por legalidade, fechar os acessos e não abrir mais. Não se esqueça que toda vez que você repreende ele, põe ele para fora, ele fica ao derredor. Se você abrir de novo o acesso, ele volta 7 vezes mais forte. Então, quando você expulsar algum espírito maligno da sua casa, tenha discernimento e sabedoria para não liberar mais o acesso, nem com palavras, nem com televisão, nem com coisas que você ouve. Não libere mais acesso, amados. Fecha os portais, põe o inimigo para fora e não abra mais acesso, para ele não voltar mais forte do que quando ele saiu. Amém? Que esse vídeo tenha sido algo assim que vá direcionar você. Não desista. Entra nessa batalha sabendo que você já é vencedor em Cristo Jesus. Quero orar pela sua vida agora. Então fecha seus olhos e põe em ação o que você aprendeu aqui hoje. Amém, amados? Pai amado que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por cada um que está aqui comigo ouvindo essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha hoje iluminar os pensamentos dos seus filhos. Dê discernimento a eles, Pai, para que eles possam guerrear e vencer essas batalhas. Eu declaro e profetizo paz sobre esses lares. Eu declaro que são lares abençoados e consagrados ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, dê discernimento para os seus filhos em coisas que eles possam estar, Senhor, levando acesso para dentro das casas deles, abrindo legalidades. Dê discernimento a eles, Pai, para que eles possam hoje, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, fechar toda brecha, expulsar todo espírito maligno e que o Espírito Santo de Deus que traz paz entre para dentro desses lares, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que tiver vídeo novo vocês serem notificados. Se você tiver algum testemunho para contar, se você quiser perguntar alguma coisa que você ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ler e vou te responder, amém? Deus te abençoe, até o próximo vídeo.